Eu quero ler no Evangelho de João, no capítulo 6, do versículo 60 ao 71, que diz assim: Muitos de seus discípulos disseram: Sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: Isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde estava antes? Somente o Espírito da vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: Por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então, Jesus se voltou para os 12 e perguntou: Vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Então Jesus disse: Eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde o trairia. Nós estamos aqui diante de um texto onde, se nós verificarmos no contexto, em João capítulo 6, do versículo 1 ao 14, Jesus alimentou uma multidão de 5.000 pessoas, isso só contando os homens, com 5 pães e 2 peixes, ou seja, o número era muito maior. Ele alimenta essa multidão com 5 pães e 2 peixes e todos ficam saciados. Detalhe, o texto diz que eram 5.000 homens, isso sem contar mulheres e crianças, então o número era muito maior. E então Jesus ele começa a fazer um contraste entre o pão que Deus mandou através de Moisés aos judeus no deserto, que era chamado de maná, e agora entre ele, que Deus enviou ao seu povo como o verdadeiro pão vivo que desceu do céu. E aí então Jesus aqui no contexto, nos versículos anteriores, começa a explicar que as pessoas comeram do maná no deserto e morreram. Porque o maná físico, ele só podia alimentar o corpo físico, mas Cristo, como o pão vivo que desceu do céu, ele podia trazer vida espiritual, vida eterna. E então Jesus disse que se eles não comessem do seu corpo, não se alimentassem da sua carne, não bebessem do seu sangue, então eles não teriam parte com ele no seu reino. Então, os judeus comeram do pão, do maná no deserto e morreram. Vocês, para terem vida, vão ter que se alimentar desse verdadeiro pão. A carne e o sangue dizem respeito à pessoa de Jesus. E então, aqueles discípulos disseram: essa sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? E eu quero destacar de uma forma especial, dentro desse conjunto de textos que nós lemos, o versículo 66, que diz assim, ó:
Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Vamos fazer os cálculos. Esses discípulos que abandonaram a Cristo eram aqueles mesmos que foram alimentados pelos 5 pães e 2 peixes, ou seja, aproximadamente 5.000. Então vamos dizer que aqui nós temos 5.012 discípulos, embora nós sabemos que o número é muito maior, ou era muito maior. Eu quero trazer uma palavra sobre o seguinte tema: tipos de discípulos. Aqui no texto que nós lemos, nós vamos encontrar 2 classes de discípulos: os discípulos que não são discípulos e os discípulos que são discípulos. Os discípulos não autênticos e os discípulos autênticos. Aqui no texto nós iremos verificar que teremos a multidão, Judas, Pedro e os outros 10 discípulos. A multidão e Judas representam os discípulos que não são discípulos. E Pedro e os outros 10 discípulos representam os discípulos que são discípulos. Você estará em uma dessas 2 categorias. Ou você será um discípulo falso, ou será um discípulo verdadeiro. Dito isso, eu quero destacar 3 verdades dentro desse texto. A primeira delas: quão facilmente alguns discípulos abandonaram ao Senhor. E é natural, e nós podemos observar que o termo discípulo algumas vezes foi usado de modo débil pelos evangelistas, ou seja, o termo discípulo aqui está sendo usado de forma pejorativa para mostrar aqueles que não eram discípulos autênticos de Jesus. Eles o abandonaram, e o abandonaram por causa da palavra de Deus. O que eles queriam não era Cristo, eles queriam os milagres de Cristo. E quão verdadeiro é isso nos nossos dias, né? Nós vemos pessoas que não querem o provedor, querem apenas a provisão. Não querem o abençoador, querem apenas as bênçãos de Deus. Irmãos, nós temos que depender muito mais do provedor do que da sua provisão. Nós temos que depender muito mais do abençoador do que das suas bênçãos, porque uma coisa é certa: a provisão às vezes faltará, o provedor jamais. Deus sempre estará conosco na nossa trajetória de vida. A segunda verdade que eu quero destacar dentro desse texto é a seguinte: em qualquer época há mais discípulos falsos do que autênticos. Nós estamos vendo isso no ministério de Jesus. Jesus aqui estava diante de uma multidão de aproximadamente 5.012 pessoas. Dos 5.012 que estavam diante dele, 5.000 o abandonaram. E dos 12, apenas 11 eram discípulos verdadeiros. É por isso que nós não temos que nos surpreender com igrejas que são numerosas, porque, irmãos, com Jesus foi assim. Sempre o número de discípulos falsos, infelizmente, será maior do que o número de discípulos verdadeiros. E a terceira verdade que eu destaco dentro desse texto
é a seguinte: nós nunca poderemos medir o ministério de acordo com a sua popularidade. Jesus, que começou com uma popularidade elevadíssima, agora está perdendo popularidade. Então nós não temos que julgar que um ministério é de Deus porque tem 2.000, 5.000, 10.000 membros, ou dizer que um ministério não é de Deus porque tem 80, 100 e 150 membros. Geralmente, igrejas históricas, reformadas, que trabalham com a sola escritura, com o estudo bíblico, tem em média de 80 a 150 membros. E igrejas que trabalham com milagres, campanhas, com coisas atrativas e não tem nada de Bíblia, geralmente são igrejas lotadas. Meus irmãos, Deus vos abençoe. Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.